Não se preocupe, os poderosos nada podem contra a vontade do Senhor. E essa é uma verdade que fica clara no nosso texto de hoje, que Mateus faz questão de reforçar enquanto continua escrevendo os acontecimentos que envolveram o nascimento de Jesus. Hoje a nossa leitura nos levou ao capítulo 2 do Evangelho de Mateus, onde o evangelista continua retratando então os acontecimentos que se deram após o nascimento de Jesus, falando especificamente sobre a vinda, né, a visita desses sábios do Oriente que vieram em busca do Messias, do rei dos judeus que teria nascido, sabedores das promessas, das profecias, esses sábios que vêm de longe, que vêm do Oriente, vêm de uma longa distância, vêm no céu um sinal, o sinal de que aquela promessa havia se cumprido. E eles vieram então viajando de terras distantes atrás de conhecer o Messias, o rei dos judeus, que havia nascido, que haveria de nascer, e eles criam que essa promessa tinha sido cumprida e se deslocam por um longo trajeto. Para você ter uma noção, nós temos talvez o nosso senso comum nos leve àquela imagem da manjedoura, onde ali estão diante de José, Maria, o bebê ali, Jesus, os pastores, e a gente tem a tendência de imaginar ali naquele mesmo cenário esses sábios, esses magos do Oriente que vieram em busca do rei dos judeus que havia nascido. Mas existe um detalhe importante no texto que nos ajuda a ter um entendimento mais preciso sobre isso. Esses sábios do Oriente não viram Jesus na manjedoura, eles não chegaram ali imediatamente, eles tiveram um longo trajeto, uma longa viagem para chegar. É por isso, inclusive, que quando você lê o seu texto, você vai ver que Herodes, com a intenção de matar Jesus, ele manda que sejam mortos todas as crianças de 2 anos para baixo. Porque pelo relato feito pelos sábios, quando passaram por Jerusalém e conversaram com Herodes, ele faz as contas então de que Jesus poderia ter até 2 anos, cerca de 2 anos. Por isso ele manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Então foi uma longa viagem, foi um longo trajeto, eles vieram de terras muito distantes em busca desse rei dos judeus. Não chegaram então ali naquele momento em que José e Maria estavam ali naquela estrebaria com o menino Jesus ali. Eles não chegam juntos com os pastores, chegam num momento bem posterior, nessa margem aí de até 2 anos do período do nascimento de Jesus. Mas Mateus então vai retratar dizendo que Jesus nasceu na cidade de Belém, da Judéia, durante o reinado de Herodes. E quando chegaram então esses sábios, eles foram a Jerusalém e perguntaram: olha, onde é que tá o Messias, o rei dos judeus? Onde é que está o rei que nasceu? Nós vimos a sua estrela no Oriente, lá do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Herodes, o rei, para todos os efeitos, Herodes fala, ele fica ali incomodado com aquilo, indignado com aquela situação, mas ele disfarça porque ele quer saber mais sobre essa questão desse rei. Ele procura então para consultar os sábios, os sábios judeus, os mestres da lei. Herodes ele fica perturbado com aquilo e ele vai consultar os sacerdotes, ele junta os sacerdotes, os líderes, para fazer uma consulta. Olha, onde é que nasceria o rei dos judeus? O que as profecias dizem sobre isso? E ele ouve a resposta, olha, é profetizado que o Messias nasceria na cidade de Belém, então quando ele nascer, ele vai nascer em Belém. Curioso que ele não diz a esses sábios, não, é porque tem uns sábios do Oriente que vieram seguindo a estrela, dizem que o Messias nasceu. Não, ele fica em silêncio, ele se cala, ele não diz nada, e aí ele volta em sigilo, em segredo, ele chama de novo esses sábios para dizer, eu descobri onde é que é o Messias, ele haveria de nascer em Belém. Então faz o seguinte, vão lá, procurem, se esforcem até vocês encontrarem, e quando encontrarem não deixem de voltar aqui para que eu possa adorá-lo. A verdade é que Herodes queria descobrir onde o tal rei, o seu competidor, pudesse estar, porque o propósito dele era de matar aquele bebê. Ele não permitiria que nenhuma oposição se levantasse, mesmo que fosse um bebê, especialmente se fosse que pudesse ser entendido como o cumprimento dessa promessa. Então,
Herodes despede então os sábios que vão e eles encontram Jesus. Eles chegam lá, entram na casa, e veja então que eles entram na casa, encontraram ali a Maria com Jesus, com a criança ali. Eles o adoram, eles entregam os presentes, eles se prostram. Mas depois de terem esse momento ali, eles são avisados por um anjo do Senhor para que não retornem, para que não voltem a Jerusalém, para que não digam para Herodes onde estava o menino. Por isso, porque ele pretendia fazer mal a ele. Por isso eles desviam o trajeto, voltam por um outro caminho. O anjo do Senhor avisa José, olha, Herodes quer fazer mal ao menino, quer matar o menino, então pegue Maria, pegue Jesus e fujam para o Egito, para que vocês não sejam alcançados lá. E assim então José faz, ele pega a Maria, pega o menino e eles fogem para o Egito, ficam lá, até que um anjo do Senhor apareça novamente depois a José, depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor aparece a José para dizer, olha, você pode voltar, o perigo foi extinto, aqueles que queriam matar o menino já estão mortos, e vocês podem voltar, estarão em segurança. Ele retorna, ele tem medo de voltar para a cidade de Belém, porque ele soube que Arquelau, que era filho de Herodes, tinha assumido o governo, e eles acabam então indo, nesse processo, indo para a cidade de Nazaré, na Galileia, e o texto vai enfatizar mais uma vez que isso se cumpriu, isso aconteceu desse modo, porque os profetas haviam dito que Jesus seria chamado de Nazareno. Veja, enquanto a gente lê o relato do nascimento de Jesus, como a mão de Deus está conduzindo a história para que as profecias, inclusive, se cumpram. Jesus, José e Maria não viviam em Belém. Foram a Belém por causa do censo. Aqui no Evangelho de Mateus esse fato não é retratado, mas a gente sabe pelo Evangelho de Lucas. Então estou juntando aqui algumas informações para compor esse nosso entendimento. Eles não moravam em Belém, mas o Messias era profetizado que ele nasceria em Belém. Ele era descendente de Davi, nasceria na cidade de Belém, a cidade de Davi. Mas José e Maria não moravam em Belém. O Senhor então usa o recenseamento que havia sido ordenado, usa circunstâncias, opera acima, inclusive do império, para que eles fossem obrigados a ir a Belém para se recensearem. Estavam ali no momento em que Jesus nasce. O Messias nasceu e ele nasceu no lugar em que deveria nascer, nasceu na cidade de Belém. Mas os poderosos, o poderoso Herodes não iria aceitar e jamais aceitaria isso de bom grado. Ele quer se levantar, ele quer se opor ao plano de Deus, ele quer matar o rei dos judeus que havia nascido. Mas os poderosos, diante da vontade, do poder de Deus, dos planos divinos, os poderosos nada podem. E o Senhor deixa isso muito claro quando protege Jesus da perseguição de Herodes. Primeiro avisando os sábios para que não voltem, para que não contem, depois avisando José para que eles saíssem dali, para que fossem para o Egito, para que estivessem a salvo, porque estavam sendo perseguidos. Ele protege José, Maria, protege Jesus, os guarda, apesar de todo esse esforço de Herodes em tentar impedir que a promessa se cumprisse. Após a morte de Herodes, o Senhor vai lá então e os traz de volta, diz a José, agora vocês podem voltar. Voltem porque vocês estarão a salvos, aqueles que queriam fazer mal agora estão mortos. E eles vão voltar, agora não para Belém, mas agora eles vão voltar para Nazaré, para que seja cumprido também a profecia de que o Messias seria chamado de Nazareno. Então veja como em tudo isso o Senhor está conduzindo. E por mais que o poderoso tente se levantar, ele nada pode contra a vontade de Deus, contra o plano de Deus. O poderoso pode alguma coisa? Pode, ele pode muito. Ele pode muito. E, inclusive, ele oprime o povo, ele traz um grande mal sobre essa cidade, que chora, que geme a perda dos seus filhos, dos seus bebês, que foram mortos por causa dessa perseguição. E olhando para isso, e pensando no que passaram aqueles que sofreram, aqueles que perderam seus filhos, talvez passe pelo coração e passe pelos nossos corações em momentos assim de dificuldade, de perseguição, que os poderosos sejam capazes de interferir, de impedir o agir de Deus, ou possam de alguma maneira selar o nosso destino. Mas mesmo nesses momentos é importante que nos lembremos que não.
Os poderosos, e por maiores que sejam, eles continuam sujeitos e pequenos diante da mão poderosa do Senhor, que há de cumprir o seu plano, por mais que tentem impedi-lo. Como o Senhor faz protegendo Jesus, o guardando e o trazendo de volta, e demonstrando que ele está no controle, que ele está conduzindo e que sim, Jesus é o Messias esperado. Hoje, diante dessa leitura, eu trago a você essa reflexão. Lembre-se sempre que mesmo diante das perseguições, mesmo diante dos poderosos, que talvez pareçam querer impedir o plano de Deus na sua vida, não se amedronte. Não se permita tomar pelo medo, pela insegurança, pelo pavor, porque ninguém, por mais poderoso que seja, é capaz de impedir a concretização da vontade, do plano soberano do nosso Senhor. Aquilo que ele quer fazer, ele fará. A promessa que ele fez, ele certamente cumprirá. E não há ninguém que possa impedir. Não há ninguém poderoso o bastante para se colocar como inimigo do Senhor. Ele sempre será vitorioso. Confiemos nesse Deus, que, como vimos ontem, cumpre sempre as suas promessas. E como vimos hoje, não tem inimigos, não existe páreo para o Senhor. Ele sempre será vitorioso, e que isso te inspire, que isso nos inspire nessa jornada de confiança no nosso Deus. Estamos vendo então Mateus construir esse cenário, construir essa base histórica do Messias que veio cumprindo as promessas, que veio sendo conduzido por Deus e de forma miraculosa em diversos aspectos, em diversos momentos, foi sendo conduzido e protegido para que se tornasse um homem adulto e pudesse exercer esse ministério, pudesse de fato evidenciar e cumprir todas as promessas que foram feitas sobre o Messias, o Salvador que viria resgatá-los dos seus pecados. Amanhã nós seguimos com a leitura do capítulo 3 do Evangelho de Mateus e seguimos aí nessa jornada. A cada dia um novo capítulo, a cada capítulo uma nova reflexão. Vamos juntos nessa jornada. Compartilhe essa reflexão com alguém também que possa ser abençoado por ela. Quem sabe tem um amigo, um familiar que está precisando ser relembrado da soberania de Deus e do fato de que ele é maior do que qualquer opositor, do que qualquer inimigo. Clica aqui na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar e volta amanhã. Vamos juntos, a cada dia, uma nova reflexão e fazendo essa nossa jornada pelo Novo Testamento. Te encontro aqui amanhã. Deus te abençoe.